Alunos do 7º ano D, sejam bem-vindos ao 2º semestre. É com muito entusiasmo e satisfação que eu, professor Alex, venho até você para ministrar as aulas de História. Lembrando que neste semestre, o 2º semestre, 3º bimestre, eu já vou começar fazendo uma revisão dos conteúdos do 2º bimestre, que foi aí o Renascimento e o Humanismo e a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica. De início, eu quero fazer a chamada, espero que todos vocês se encontrem assistindo esta aula. Vamos então. Alisson Douglas, Ana Gabriele, Ana Melissa, Arthur Duarte, Aisha, Edgar Henrique, Erlei Dornelles, Fernanda Paula, Gabriela Dornelles, Guilherme Gonçalves, Eliane Souza, Heloísa Stephanie, José Lucas, Lucas Alves, Lucas França, Lucas Inácio, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Rosa de Oliveira, Mariane, Maurício, Maicon Douglas, Miguel Monteiro, Moisés Cavalcante, Pedro Antônio, Pedro Henrique Lima, Pedro Paulo e Sandriele. Sejam bem-vindos, alunos e alunas. Espero que vocês possam aprender os novos conteúdos e que, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar, tá certo? Vamos lá então. Alunos, o 2º bimestre começamos a falar sobre o Renascimento e o Humanismo. Quando a gente fala aí dos objetivos da aula, a gente tem que saber que essa aula tem como objetivo do Renascimento e Humanismo identificar aí as principais características do Renascimento e Humanismo e analisar os seus significados. Ao mesmo tempo, a gente pode observar que o objetivo principal é que todos os alunos possam ter foco na disciplina e no conteúdo. Podemos observar que na Europa medieval, o clero católico, ele administrava as escolas e as universidades. O único caminho de compreensão da vida era praticamente o da fé e da religião. Então, a igreja defendia o quê? Uma visão teocêntrica, pois acreditavam que a vida ela deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, que era considerado o centro do universo. Os pensadores aí de uma corrente filosófica chamada de escolásticas procuravam conciliar a fé e a razão. Defendia o que mais? Defendia que a verdade absoluta estava na palavra de Deus revelada nas Escrituras. Então, quando a gente fala aí do poder da Igreja Católica na Idade Média, fazendo uma análise geral, nós podemos entender que a postura servil aí perante Deus e a Igreja era uma postura teocêntrica. Por quê? Porque o teocentrismo é uma visão de mundo cristã. Por quê? Porque Deus, que é perfeição e superioridade, era o centro de todas as coisas aqui na Idade Média. E o homem, como que o homem ficava? O homem era um ser imperfeito e pecador. Dentro desse contexto, nós podemos observar que estava vindo transformações. Então, essa nova forma de ver o mundo já não correspondia às transformações que estavam acontecendo na Europa desde o século XI. Mas quais transformações, professor? Por exemplo, a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia.
Então as pessoas começaram a sair do campo e a vir para as cidades, desenvolvendo o comércio e enriquecendo a burguesia, que era praticamente aquela detentora de grandes feiras livres, né? Que a burguesia eram aquelas pessoas, né, os burgos, como é chamado, de grandes comerciantes da época. E a gente pode dizer que houve também nesse período aqui o surgimento de ideias novas para renovar os estudos tradicionais, valorizando o que? Outras áreas de conhecimento, como a história, a filosofia, a literatura, né? E a matemática. Dentro desse contexto aqui, veio o Renascimento, que surgiu lá na Itália, conforme nós vimos. Lá no final, praticamente aí, do século XIV, início do século XV. E esse Renascimento, ele foi um movimento intelectual e cultural que expressava um novo modo de pensar do ser humano. E o que a gente tem que verificar aqui é que essa nova ideia, ela começou na Itália e se expandiu-se praticamente por todo o resto da Europa. E o Renascimento, conforme a gente pode observar, que ela contribuiu para que o homem pudesse expressar as suas vontades, né? Então, o homem do Renascimento, ele começou a usar a razão, ele começou a ter liberdade, ele começou praticamente a fazer o que ele quisesse. Justamente por quê? Porque antes, lá na Idade Média, o homem, ele só tinha visão para o correto, para a igreja, porque tudo praticamente era pecado. O teocentrismo, que colocava Deus no centro de tudo, praticamente não deixava o homem participar da sociedade ativamente. No Renascimento, o homem começa então a participar da sociedade ativamente. Mas, quando a gente fala de Renascimento, a gente pode dizer que naquela época haviam muitos mecenas. Quem eram os mecenas, conforme a gente já viu? Eram homens ricos que ajudavam aí vários artistas a se destacarem dentro aí da atividade renascentista. Ou seja, era como se esses mecenas ajudassem financeiramente na divulgação de suas obras. Houve também aí, nesse período, a abundância dos vestígios dos romanos e dos gregos que serviam de modelo aos artistas. Então eu posso dizer que aí, na verdade, um resgate aí dos vestígios dos gregos e romanos, né, da civilização greco-romana, né? Por isso que chama renascimento. Renascimento significa nascer de novo, é valorizar principalmente o que? Aí as obras de gregos e romanos que foram bem difundidos na época. O que a gente tem que analisar também é que dentro do Renascimento a gente não pode esquecer da palavrinha chamada de humanismo. Por quê? Porque a palavra humanismo, ela deriva do latim, que significa humanus, que significa humano, né? E podemos definir brevemente um humanista como alguém praticamente aí cuja visão do mundo confere grande importância aos seres humanos, a vida e o valor aí do ser humano. O humanismo, alunos, realça a liberdade do indivíduo, a razão, as oportunidades e os direitos. Então o homem começa a ter mais liberdade. Nós podemos dizer aí que uma das características do humanismo é o pensamento humanista. O homem ele começa a ter capacidade de pensar, ele tem aí a valorização dos seus ideais, a crença do homem como ser racional capaz de pensar, o espírito aí crítico e o livre-arbítrio, o homem como autor e destinatário de todo o saber. Então aqui no Renascimento o homem começa a usar a sua inteligência. Dentro das características do Renascimento nós temos o antropocentrismo aí, né, que o homem ele passou a estar no centro do universo.
e das preocupações humanas. Tudo é feito à medida do homem, para o bem-estar do homem, para a sua valorização. A gente sabe que na Idade Média, quem que estava no centro de tudo? Deus, né? É claro que aqui no antropocentrismo, Deus não foi excluído totalmente da sociedade. Deus ficou do lado e o homem ficou no centro justamente para quê? Para que ele pudesse pensar, para que ele pudesse transformar a sociedade, né? Também a gente pode dizer do individualismo, né, que o homem ele tem capacidade para escolher e decidir por si próprio aí. Ele pode pensar, ele pode usar aí o seu raciocínio e acreditar nas suas capacidades. A gente pode dizer também que o homem ele começa a usar a razão justamente por quê? Para que ele possa ter um espírito crítico e ao mesmo tempo valorizar o conhecimento. Então, se nós fizermos um resumo, em síntese, os valores do Renascimento são o antropocentrismo, o individualismo, o classicismo, o naturalismo, a curiosidade científica e o espírito crítico. Ou seja, o homem começa a ter uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo e, principalmente, aí, o desenvolvimento cultural, científico e artístico. O que a gente não pode também esquecer é que a imprensa ela contribuiu muito para a divulgação dessas novas ideias, né? É a divulgação de novas ideias, progressos e a forma do pensamento humano. Então a imprensa, né, principalmente os jornais e revistas da época, conseguiram divulgar com grande profundidade esses merecimentos do Renascimento. Nós podemos dizer também que o desenvolvimento da ciência foi muito importante na época, né? Principalmente a questão da anatomia, da astronomia, da cartografia, da botânica e etc. O que a gente também tem que entender é o seguinte, que a arte renascentista, a gente pode dizer que os dois grandes centros da arte renascentista na Itália era Florença e também Roma. Foi praticamente o berço do Renascimento. A arte renascentista, ela está muito presente na questão da arquitetura, principalmente aí na inspiração da arquitetura clássica, onde nós temos aí principais tipos de edifícios como igrejas, palácios, bibliotecas, hospitais, etc. O que a gente tem que entender também é que a pintura renascentista teve uma inovação muito interessante. Né, principais inovações dentro da pintura aqui no Renascimento foi a pintura a óleo, dos temas não religiosos, das perspectivas e do esfumato. Dentro aqui dos principais artistas do Renascimento, nós temos o Van Eyck, né, que a sua principal pintura foi o casal Amorfini, a Virgem e o chanceler Rollin, o Leonardo da Vinci, que nós temos aí, né, pinturas de grande excelência, que foi praticamente a Última Ceia e a Mona Lisa, o Sandro Botticelli, que foi o Nascimento de Vênus e a Primavera, o Rafael Sanzio, que foi o Casamento da Virgem, a Escola de Atenas, e o Michelangelo, que também contribuiu aí com a pintura do teto da Capela Sistina, e outras obras também. Ok. Alunos, dentro aqui do Renascimento e Humanismo, praticamente são essas ideias. Agora nós vamos partir para uma revisão, aí, um resumo praticamente da Reforma e da Contra-Reforma, né, a Reforma Protestante. E o que nós temos que entender aqui, alunos, é que a Reforma Protestante ela foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas aí ocorridas após a Idade Média, e que tinha como base, além do cunho religioso, a insatisfação com as atitudes aí da Igreja Católica e seu distanciamento com relação aos princípios primordiais aí. Então, a Reforma Protestante foi, na verdade, o quê? Foi, na verdade, aí uma insatisfação aí de Martinho Lutero, que, né, foi o principal reformador, com a Igreja Católica. Dentro deste entendimento, o que a gente pode dizer
é que a Reforma Protestante ela foi um movimento que começou no século XVI, com uma série de tentativas aí de reformar a Igreja Católica Romana, e que culminou aí com a divisão e estabelecimento de várias igrejas cristãs, da quais nós podemos destacar aí o luteranismo de Martinho Lutero e as igrejas reformadas aí neste período. O que a gente entende também é que dentro da Reforma Protestante, né, a gente pode dizer que o cristianismo ele é dividido em 3 grandes ramos, que é os católicos, os ortodoxos e os protestantes. E o cristianismo, alunos, é a religião que reúne atualmente o maior número de seguidores. E dentro desta razão, a gente vai analisar o seguinte: quais foram as razões que levaram à divisão do cristianismo ocidental entre católicos e protestantes? Por que que houve aí essa divisão do cristianismo ocidental? A gente pode dizer que as principais causas da reforma protestante foi principalmente o quê? O desenvolvimento aí do comércio e da burguesia, né? Porque a igreja condenava a acumulação de riquezas e ela também condenava o quê? O lucro. Outra questão importante das causas foi a formação dos estados nacionais aí, porque muitos reis apoiavam aí a reforma protestante justamente para quê? Para poder aí se livrar da intromissão da Igreja Católica, aí do Papa principalmente, nos negócios de seus reinos. Inclusive, muitos papas, né, faziam até a coroação de reis. O Renascimento também contribuiu muito para a reforma protestante, né? A gente pode dizer que o Renascimento foi dando espaço para que o homem participasse ativamente aí da sociedade. Na época a igreja condenava isso, na Idade Média, porque o homem tinha que ter visão apenas para a igreja, apenas para Deus. Não é à toa que foi denominado na época o teocentrismo, colocando Deus no centro de tudo e o homem como um mero pecador, né? Temos também aqui uma das causas, a reforma da igreja, a crise na igreja católica, né, que foi praticamente aí porque a igreja católica era pegada muito em bens materiais, e a igreja recorria aí à prática abusiva aí, como a simonia, que era o comércio aí de objetos religiosos dentro da igreja. E, inclusive esses objetos até eram falsos, né, relíquias falsas, muitas das vezes. A venda de cargos eclesiásticos, a venda também de indulgências, que é o perdão dos pecados, sob o pagamento em espécie, ou seja, em dinheiro. Também as correntes aí de pensamento diferente, né? 2 grandes santos da Igreja Católica, né? Que foi o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, eles tinham ideias diferentes, eles tinham um pensamento diferente. Olha só para vocês analisarem o pensamento do Santo Agostinho. Ele dizia que a salvação do homem é alcançada pela fé. Já o São Tomás de Aquino dizia que a salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas obras. Então, o São Tomás de Aquino, ele era contrário à ideia de Santo Agostinho, porque ele dizia que não basta ter fé, tem que ter ação, tem que ajudar as pessoas necessitadas, né? Outra questão importante, né, é a crítica ao comportamento do clero, né? Porque para ganhar dinheiro, o alto clero ele iludia a boa-fé das pessoas, né? E comercializavam relíquias religiosas, em geral eram falsas, que é a prática da simonia, que eu falei para vocês. E também a questão das indulgências, que é a venda aí do perdão dos pecados mediante o pagamento destinado a financiar as obras da igreja, e os fiéis poderiam comprar a salvação eterna, né? E para piorar aí, boa parte dos sacerdotes desconhecia aí a própria doutrina. Eles não estavam preparados para as funções religiosas. Então, muitas das vezes os católicos, os fiéis da época, estavam revoltados com isso. Outra questão importante que a gente tem que analisar é principalmente a questão quando eu falo do contexto das reformas, né? Dentro do contexto da reforma, nós podemos dizer que os principais reformadores, né, que a gente estuda muito, é Lutero, que criou na Alemanha o luteranismo, que ficou conhecido como reformas luteranas,
o João Calvino, praticamente, que introduziu aí, né, o calvinismo em Genebra e que ficou conhecido como o movimento reformado, e também o Henrique VIII, né, que começou aí a religião anglicana, né, o anglicanismo lá na Inglaterra, e que ficou conhecido como a Reforma Anglicana. Dentro desses reformadores, nós temos aí os principais que eu falei, né, que foi a reforma de Martinho Lutero, né, que o Martinho Lutero ele tinha uma ideia de que o justo se salva pela fé e não pelas boas obras. Então ele interpretou que a fé e não as obras seria o único instrumento de salvação graças à misericórdia divina, né? Então em 1517, com o objetivo de arrecadar dinheiro, o que aconteceu? O Papa Leão X ele autorizou aí a concessão de indulgência para os fiéis que contribuíssem financeiramente para a obra da reconstrução da Basílica de São Pedro, lá em Roma, que é a sede do Papa. Lutero não concordou com isso, né? Por isso ele protestou, afixando aí um manifesto público que ficou conhecido como 95 Teses. Ele afixou essas teses na Catedral de Wittenberg e ele era contrário aí a atitudes e expondo alguns elementos de sua doutrina religiosa. E praticamente aí em 1520 ele foi excomungado da Igreja Católica. Vamos aqui tomar uma água, né? Hidratar, é bom. A doutrina de Lutero era praticamente o quê? Primeiro, a salvação da fé, né? A salvação era somente pela fé. O sacerdócio universal, né? Que para Lutero, pelo batismo, nós todos somos sacerdotes. Ele negou a infalibilidade da igreja, né? Ou seja, a única fonte da verdade é a Bíblia. Ele negou a infalibilidade do Papa, ou seja, na igreja de Lutero não iria existir hierarquia, porque todos eram iguais. O fim dos sacramentos, exceto o batismo e a Eucaristia, né? Os sacramentos, a Igreja Católica tem 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. O Martinho Lutero, na doutrina dele, deixou apenas o batismo e a Eucaristia. E, na doutrina de Lutero, ele acabava com o culto aos santos. Temos também a reforma calvinista, né, de João Calvino. Ele praticamente defendia o quê? Ele defendia aí a predestinação. A doutrina calvinista pregava a salvação pela predestinação, todo homem é pecador por natureza. Ele também pregava o fim do culto aos santos, a infalibilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia como único meio de salvação, o fim dos sacramentos, deixando apenas como Martinho Lutero a Eucaristia e o batismo, e a separação da igreja do Estado. E nós temos também o Henrique VIII, que é o rei da Inglaterra, né? E ele praticamente criou aí a doutrina aí do anglicanismo. Ele, né, praticamente queria o divórcio, né, porque ele era casado aí com a sua esposa. Ela não podia dar um filho para ele. Então, Henrique, ele solicitou ao Papa da época o quê? O divórcio. O Papa não concordou com esse divórcio e ele então acaba deixando a Igreja Católica e fundando uma nova religião. Ele votou aí o ato de supremacia e, pelo ato de supremacia, o Henrique VIII acumula em suas mãos o quê? O poder de governar o Estado como rei e o poder de governar a Igreja como pastor. E o que a gente pode dizer que o Henrique VIII, ele praticamente formou uma nova igreja que ficou conhecida como a Igreja Anglicana. Nós podemos observar também que a Contra-Reforma foi um movimento que buscou a reorganização da estrutura da igreja e a moralização do clero, como resposta à Reforma Protestante. Então a Igreja Católica queria recuperar os fiéis que o protestantismo acabou levando com eles. Ou seja, a Igreja Católica
ela reformou aí, ela praticamente, através do Concílio de Trento, uma reunião que os papas e bispos fizeram na época, porque diante do avanço protestante, a primeira reação da igreja e das autoridades da igreja foi punir os principais reformadores, aqueles que deram linha de frente aí para criar igrejas novas. A tática, entretanto, ela não deu certo. Em aproximadamente mais ou menos 50 anos, as igrejas protestantes tiveram uma adesão aí mais ou menos de cerca de 40% dos europeus ocidentais. E dentro disso aí, a Igreja Católica, para poder recuperar os fiéis que haviam saído da igreja, criou em 1534, pelo militar religioso Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, que eram conhecidos, eles eram responsáveis para catequizar as pessoas e tinham por missão combater a expansão do protestantismo. A principal estratégia aqui dos jesuítas foram a criação das escolas religiosas, também se empenharam na catequese dos não cristãos, ou seja, daquelas pessoas que não eram cristãos ainda, a igreja queria trazer para o catolicismo. Outra questão que eu falei para vocês, que é o Concílio de Trento, reformulou as posições da Igreja Católica frente ao avanço aí do protestantismo. O que o Concílio de Trento decidiu em 1563, né, onde a Igreja apresentou aí praticamente um conjunto de decisões que procuraram garantir a unidade da fé católica e a disciplina eclesiástica. O que o Concílio de Trento decidiu? Reafirmou que existem os 7 sacramentos, reafirmou a crença na infalibilidade do Papa, que o Papa é realmente o chefe da Igreja Católica, o monopólio do credo católico na interpretação correta da Bíblia, a salvação da fé depende da fé e das boas obras, negando a doutrina da predestinação de João Calvino. O dogma religioso tem como fonte a Bíblia e a tradição religiosa. Então, a Igreja Católica segue a Bíblia e a tradição religiosa, não somente a Bíblia, como Martinho Lutero e os demais reformadores. Cristo, ele se faz presente no ato da Eucaristia e também a elaboração de um catecismo. A Igreja Católica elaborou um catecismo para que os fiéis possam seguir o que realmente está dentro do catecismo, a criação de seminários para a formação dos sacerdotes, ou seja, antes os padres praticamente não tinham formação para exercer o sacerdócio. A partir do Concílio de Trento, de 1563, nós podemos observar que foram criados os seminários para que os padres pudessem estudar e ter uma formação. E a manutenção do celibato sacerdotal, onde o padre não podia casar e ainda não pode. Temos também, neste período, a criação do Tribunal do Santo Ofício, né? Esses tribunais aí da Santa Inquisição, eles foram criados em 1231 para investigar e punir crimes contra a fé católica. Foram, com o tempo, aí reduzindo suas atividades em diversos países. E a gente pode dizer também que, com o avanço do protestantismo, o tribunal foi reativado em meados do século XVI, e uma das suas atribuições aí foi criar uma lista de livros proibidos aos católicos, que foi chamada de Index. Além disso, receberam do Papa a autorização para utilizar até mesmo a tortura como forma de obter a confissão dos acusados. Então, neste período aqui, a gente pode dizer que a Igreja ela teve a iniciativa de reestruturar a organização para que os fiéis pudessem voltar novamente ao seio da Igreja Católica. Correto? Alunos, esta foi uma revisão do Renascimento e Humanismo, da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, eu peço que vocês voltem às aulas anteriores aí, está na minha plataforma do YouTube, vá lá e procure pelo tema da aula. Como lição de casa, eu quero que vocês façam um resumo dessa videoaula, falando o que vocês entenderam sobre esta revisão. Faça em seu caderno, que em breve o professor vai dar o visto, ok? Espero que vocês todos estejam bem, se cuidem, fiquem em casa com seus familiares e em breve nós estaremos de volta em sala de aula. Lembrando, alunos, que na próxima aula
nós estaremos com conteúdo novo do terceiro bimestre. Até mais, fiquem com Deus e um grande abraço a todos.